Pastor Lucas, cadê o Pastor Lucas? Lucas, é o senhor, pai. A paz, tudo bom? Como é que tá o senhor? Deixa eu cair Vamos fora bem, daqui. graças a Deus. Você vai ter seus 20 minutos, né? Ninguém liga para o hino final mesmo. Então, só tem seus minutos aí. Tá Tô bom. vendo a Les no final. Les, não está escondendo de nós? Olha lá, querida. Pastor, vou fazer uma oração sobre o Senhor e que eu vou cair fora daqui. Obrigado, Pai, por trazer aqui agora para nós o pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por trazer orações. O Senhor traz orações, o Senhor traz louvores, o Senhor traz mensagens. Muito abençoado é esse canal perante o Senhor. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor agora colocasse a tua mão sobre o pastor Lucas, que ele venha falar as profundezas do teu coração para nós, as profundezas da boca dele agora saia para nós, Pai, as tuas palavras, os seus sentimentos. O Senhor venha nos guiar, cada um de nós individualmente, em nossa caminhada. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre o pastor Lucas agora. Amém, amém, amém. Amém. Paz seja Jesus, irmãos, para todos aqui. Então, hoje vamos ver uma palavra sobre o conhecer no nosso próprio coração, né? Nós estamos nesse tempo agora de nos preparar a estar prontos, né? Tem as nossas vestes brancas, nossa candeia acesa, né? Nosso azeite. Então, nós precisamos entender como que é o nosso coração para colocar diante de Deus aquilo que está escondido, que está oculto, né? Que nós precisamos limpar e purificar, porque as características da pessoa cheia do Espírito Santo, ela é bem visível quando a gente vê, né? A pessoa é humilde, a pessoa ela é grata, muito, muito grata a Deus, ela não se exalta, mesmo quando repreendida, né? Ela procura aprender com a repreensão e não se revoltar com a repreensão, né? E ela considera todos maiores do que ela por causa da humildade. E a humildade também ela vem pela fé, né? Porque a fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie, né? E a salvação é pela fé. Então, como você sabe que você foi salvo pela fé, que você creu, e você não tinha como crer de você mesmo em Jesus, pelo menos eu testifico isso para mim, que de saber que Jesus é Deus, que ele morreu pelos meus pecados, foi um conhecimento que veio no meu coração de forma sobrenatural. Então é isso que faz com que você saiba que você é um filho de Deus, porque Deus te deu o dom da fé para crer nele. Então, o crer, ele não é só um acreditar, né? Porque eu acredito que amanhã vai chover, mas amanhã não pode não chover, entendeu? Esse acreditar é uma conjectura, mas o crer é um compromisso de corpo, alma, mente e espírito. Então, crer, a palavra crer, pode ser que no português pareça com acreditar, né? Mas a raiz dela lá no hebraico e no grego é uma pessoa que realmente deu toda a sua vida por aquilo que ela acredita, ou por aquilo que ela crê. Então, nós damos toda a nossa vida, nossa convicção do coração, né? Por aquilo que nós cremos. E que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, enviado do Pai, que morreu pelos nossos pecados, né? E nos deu a vida eterna pela sua ressurreição, lavando-nos com seu sangue, perdoando-nos, né, de toda a culpa. E com isso, deu-nos a condição de receber o Espírito Santo de Deus para podermos viver nessa fé, né, que já foi inaugurada pelo sacrifício de Jesus. E o Espírito Santo começa a trabalhar em nós para produzirmos o fruto, é o amor, né, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, né, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, nós precisamos ter o nosso coração puro para esse fruto brotar plenamente. Então, se você não consegue ter bons pensamentos, é uma forma de você identificar que o seu coração precisa estar limpo. Porque quando o coração está limpo, você tem bons pensamentos, você pensa coisas boas. Quando o seu coração está contaminado, você pensa coisas más.
Então, à medida que você percebe o que é que está no seu coração, é quando você percebe na sua tela da sua mente o que você normalmente pensa. Então, se você recebe, às vezes, ataque do inimigo, o inimigo tenta colocar na sua mente maus pensamentos, tristezas, acusações, medos, né? Setas de rebeldia, né? De murmuração. Essas setas, elas podem vir na forma de pensamento, para você pensar naquilo, ou na forma de sentimento, para você sentir, ter aquela sensação interior, né? Que o sentimento, ele não tem as palavras que tem o pensamento. Quando você pensa na forma de palavras, né? Se você é brasileiro, você vai pensar em português. Se você é americano, você vai pensar em inglês. Então, os pensamentos vêm na forma de palavras. Às vezes, os pensamentos vêm na forma de imagens, né? Ou na forma de sons, ou na forma de sensações, né? Então, pensamento e sentimento ficam ligados. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, normalmente você sente muita paz e muita alegria. E os seus pensamentos não ficam presos, trabalhando, né, dia e noite, né, levando você a, a viagens mentais, que o inimigo ele vem como se fosse uma ave para levar o seu pensamento numa viagem mental. E aquela viagem ela vai se propagando para muito longe, até que você aceite aquela proposta que o inimigo está fazendo, que ela é muito sutil, que ela vem por uma ideia, por um pensamento, que você aceita ouvir, adotar, e ali você, daqui a pouco, você está aceitando aquela ideia. E quando você aceita aquela ideia, você abre o coração e aquela ideia cai dentro do seu coração. Você começa a produzir as coisas ruins, as coisas erradas. Então, eu sempre fui preocupado, não com o erro que as pessoas cometem com o tempo, né? Que às vezes leva algum tempo para as pessoas cometerem erros. Mas qual é o momento que o erro nasce? Qual é o momento que ele nasce? É exatamente esse momento. Quando o inimigo captura o seu pensamento, leva você naquela viagem assim que parece que você está absorvido por aquela ideia, você às vezes nem ouve o que está acontecendo ao seu redor, você está concentrado ali porque o inimigo capturou a sua ideia e ali ele vai elaborar uma situação para te jogar um sentimento e quando ele joga o sentimento ali já escraviza o coração. E depois que acontece isso, você tem que passar por um processo de quebrantamento e humilhação para quebrar aquilo e liberar. Isso pode vir na forma de mágoa, rancor, rebeldia, orgulho, né? Você se exaltar, achar que você é o tal. E aquilo lá aprisiona o seu coração. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai pegar a sua própria consciência, vai mostrar o que está dentro do seu coração, e através do seu pensamento, ele vai mostrar que você tem aquele sentimento. E ali é o momento de você pedir perdão. É o momento de você confessar e falar: eu tenho mesmo isso no meu coração. Porque se você não confessar, aquilo não sai, aquilo vai continuar lá dentro, como um fermento na massa, né? Vai fermentar. Então, é preciso você, na hora que o Espírito Santo mostra para você que o inimigo levou o seu pensamento para longe, dali ele convenceu você, você aceitou, o sentimento caiu dentro de você, formou aquela ideia, formou aquela vontade, né? Porque também vai formar vontade. E ali você vai começar a praticar, porque depois que chega no nível da vontade, o que vem é a prática. Então, quando você perceber que o Espírito Santo está mostrando as vontades que você tem, que não são de Deus, está mostrando os sentimentos que você tem, que não são de Deus, está mostrando os pensamentos que vêm dessas vontades e desses sentimentos que também não são de Deus, você precisa confessar, pedir perdão. Falar, é mesmo, Senhor, realmente eu tenho isso. Você precisa ser honesto.
Se você não for honesto com você, contar para você mesmo ou para Deus que você realmente tem aquilo, você não se liberta, você continua com aquele pecado, né? E você não alcança um nível mais puro, né? À medida que você vai penetrando na presença de Deus, você vai enxergando mais. Pastor, lembrança de fatos. Ó, a Bíblia fala que nós temos que guardar na nossa mente tudo que nos dá esperança, né? Então, coisas do passado que você fica remoendo, que é só para se sentir culpado, porque o inimigo adora fazer você se sentir culpado, tá? Se Deus já perdoou, você já confessou, esqueça, não rememore. E se o inimigo está trazendo lembranças do passado somente para torturar você ou para desequilibrar você, então você peça para Deus te limpar. Você tem que pegar o seu foco, não olhar para trás, entendeu? Não olhar para trás, não olhar para o passado. Às vezes, você precisa refazer a sua trajetória do passado para lembrar de alguma coisa que você não confessou, que você praticou e você não trouxe na presença de Deus. Às vezes você precisa. Às vezes é coisa de 10, 20, 30 anos atrás que aconteceu e aquilo está te causando uma dor, uma acusação. Aquela coisa está ali, ó, incomodando aquela coisa. Aí você lembra para poder confessar. Depois de confessado, acabou. Então, essas memórias, né, elas precisam ser a nossa história para trás, ela precisa ser limpa. Quando você lembrar, você vai lembrar das coisas boas, porque as coisas ruins Deus vai apagar de você, porque foram pecados que já foram perdoados. Mas o inimigo gosta de criar memórias para te entristecer. Então, o inimigo ele quer te desequilibrar, te entristecer, fazer você duvidar, né, e se sentir que você não é amado por Deus. São essas coisas que o inimigo quer. Então, uma coisa que você precisa também saber é que você precisa colocar a sua imaginação na mão de Deus, para você imaginar coisas boas para você mesmo e para os outros. Porque se a sua imaginação é só coisas ruins, também significa que o seu coração não está limpo. Ou você está vivendo na carne, no ego, né, como o pastor Jones fala, ou você está com algum orgulho, culpa, mágoa, medo, rancor, entendeu? Então, é preciso você ter que o pensamento é que nem uma tela de uma televisão na sala, né? Você senta ali, fica parado e assiste tudo que está ali, né? Então, o pensamento é assim, é que nem uma tela na sua cabeça, ela fica ali rodando, né? Então, vamos fazer depois aqui no final da oração, uma oração para Deus limpar o nosso coração, sondar ele, nós perdoarmos a nós mesmos, não ficar mais culpado do que acontece ou do que aconteceu, confessar e mudar a nossa mente, mudar a nossa imaginação. Por que que nós estamos pensando, falando sobre mudar a imaginação? Porque na hora que você precisar pedir algo para Deus, um milagre, alguma coisa que você precisa, a sua imaginação tem que estar limpa para pedir coisas corretas, coisas que estão na palavra. Se a sua imaginação e o pensamento não está limpo e o seu coração não está limpo, você vai ter a tendência de ou pedir duvidando, que é a falta de fé, né? Ou pedir coisas erradas para você, o próprio propósito, para sua próprio ego, satisfação, que também vai estar errado, e aí Deus não vai ouvir. Então, se o seu coração estiver limpo, a sua mente estiver limpa, suas imaginações estiver pura, o próprio Espírito Santo vai trazer as coisas que você deve pedir para o seu próprio bem e também para o bem das outras pessoas, ou que seja a intercessão, né? Você vai até lembrar de pessoas durante o seu dia para interceder. Então, às vezes você está calmo assim, você lembra de alguém. Então, por que que você lembra de alguém? Porque Deus quer que você naquele momento interceda por ela. Ela talvez esteja passando por uma angústia. Então, ali
Quando você lembra de alguém, eu tenho me acostumado, sempre que eu lembro de alguém, eu já oro por aquela pessoa. E aí, quando você tiver com a mente pura, coração puro e a imaginação também limpa, você vai começar a ter as visões, arrebatamento, né? As revelações de Deus. E aí você vai conversar até com o Senhor Jesus Cristo e vai ouvir a voz dele, porque vai estar tudo limpo, entende? Às vezes você pode dizer, mas eu não ouço a voz do Senhor, eu não conheço a voz de Deus, eu não entendo, porque está precisando isso. Você precisa desse processo de purificação. Então, eu tenho orado, pedido a Deus para fazer uma tomografia do meu coração, uma tomografia de alta resolução, né? Para não deixar nada, né? Aquela tomografia que vai lá e vê tudo. E continue, e pedindo a Deus que continue trabalhando nesse processo, né? Para quê? Para que eu esteja com as vestes brancas, né? Nupciais. Porque não é a minha justiça, não sou o que eu faço que vai limpar o meu coração. É a fé, a confiança em Deus e a rendição a Deus, que depois, né, que você começar a ser tratado por Deus, mudar do seu coração, mudar dos seus pensamentos, aí vai começar a acontecer a obra do Espírito, as coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida. Então, uma boa maneira de lembrar, de purificar o coração, que é lendo a palavra, o livro que é mais específico para o coração é o livro dos Salmos, né? Meditar no livro dos Salmos, é claro, tem os testemunhos, tem as histórias, né? Tem os milagres, tem as coisas no Evangelho, tem no Novo Testamento, tem no Velho Testamento, e tem também a história desde Adão, né? Os reis, ali tem exemplos de vida, tanto exemplos bons como exemplos ruins, né? Os bons é para você seguir e os ruins para você desviar. Então, essa situação é, um, é uma meditação onde você vai olhar através da palavra aquilo que realmente bate com você. Se algo que alguém ali na palavra fez e você também fez, você vai ver a consequência do que aconteceu com ele. Então, você não vai querer aquela consequência para você. Então, você vai confessar e pedir perdão. Porque às vezes tem algum pecado, alguma coisa que está na descrição aqui da palavra de alguém que fez alguma coisa parecida com aquilo que você está fazendo hoje. Então, essa situação precisa acontecer na sua vida. E, às vezes, é muito esforço também para atingir esse nível lá profundo do coração. E para atingir esse nível profundo do coração, a carne não vai deixar você chegar lá. Aí você vai precisar orar mais, ler mais a Bíblia e até jejuar, porque a carne vai resistir. A gente só descobre o quanto nossa carne é inimiga de Deus, porque a gente acha que a carne não é inimiga, mas a carne é inimiga de Deus. A nossa carne é inimiga de Deus. Então, você só vai descobrir o quanto ela é inimiga de Deus quando você precisar orar, porque o inimigo vai atiçar a inimiga, o inimigo vai atiçar a inimiga para que você não ore. E quando você começar a ler a Bíblia, o inimigo vai atiçar a inimiga para você parar de ler e parar e não ter momentos de oração, nem momentos de meditação na palavra. E o inimigo também vai atiçar a inimiga, que é a sua carne, para você não jejuar, não matar ela. Então, o que acontece? Quando você estiver bem limpo, naturalmente, aquilo que você gostaria que acontecesse do mundo espiritual vai começar a acontecer. Milagres, revelações, arrebatamentos, visões, né? Então, são coisas que você vai ganhar um terreno espiritual e o inimigo vai recuar. Mas você tem que ser firme, não pode começar a fazer e depois parar. Você tem que marchar como alguém que quer conquistar um território, como um rei que quer enfrentar um exército
É claro que é o Senhor Jesus que vai na sua frente e você vai fincar uma bandeira lá, né? No seu próprio ser, né? Porque às vezes é a sua própria vida, seu próprio coração que precisa ser conquistado para Deus. E esses dias eu tive um sonho que o meu coração era uma casa com muitos quartos. Então, às vezes, tem no quarto alguma coisa que não agrada a Deus. Você vai ter que entrar naquele quarto lá, expulsar aquilo e jogar fora. Entendeu? O nosso coração, ele tem muitos quartos. Num quarto, por exemplo, eu tive um sonho esses dias que um quarto, a minha casa e da minha mãe e dos meus irmãos era quase tudo a mesma coisa, mas era eles morando dentro de mim. Por quê? Porque eles vivem no meu coração, né? Até encontrei uma coisa errada lá dentro de um quarto lá que eu orei e expulsei, né? Porque você tem que se conhecer, é bom você se conhecer. Porque quando você se conhece, você conta para Deus de forma honesta, você não é hipócrita. Por quê? O hipócrita é aquele que diz que não tem uma coisa que ele tem. Ou ele diz que não tem ou diz que tem uma coisa que ele não tem, entendeu? É sempre o contrário. Tá? E o hipócrita, ele não tem fé, porque quando você, mesmo que você tenha uma coisa errada, mas você confessa, você está sendo honesto. Quando você é hipócrita, é uma coisa diferente da outra. Então, você é honesto. Aí você confessa, Deus limpa. Só confessar, Deus limpa. Aí você ganha terreno. Aí você confessa outra coisa, ganha terreno. Confessa outra coisa, ganha terreno. Aí você vai ficando... Aí Deus vai começar a usar você. E tudo que você passou vira experiência para ajudar as outras pessoas. Amém? Amém, pastor. Dá para ver que o seu coração está cheio. Amém. E Cheio mais de e mais. palavra. Tem que sair na pele e nos olhos, igual Jesus. Quando eu O senhor estiver botou... brilhando na pele e nos olhos, aí a gente sobe. Está cheio de inimigo. Muito obrigado pela palavra, né? Muito. O senhor estava presente na live hoje, com certeza, o pastor John, muita coisa, né? Nosso tempo é limitado, o profeta também. Meu querido, vamos encerrar então. Acho que ninguém ouve a oração final, o hino final, mas tudo bem. Vamos orar, então. Eu Oração, prometi por que eu vou favor. fazer uma oração agora. Tá? Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, nós reconhecemos que o nosso coração precisa ser tratado, transformado, sondado, como está escrito no Salmo 139. Sonda, ó Deus, o nosso coração, tu nos conheces. Por isso, Pai, trazemos o nosso coração dentro de ti para que o Senhor sonde e nos dê um espírito voluntário para rejeitar o mal, amar a retidão e a justiça. Limpe os nossos corações de mágoas, rancores, preguiças, todos os pecados que sobrecarregam a nossa alma, nos tira o ânimo e nos tira a coragem de louvar e de te adorar. Deus, dai-nos um espírito ousado para viver a tua palavra, Senhor, para anunciar o teu reino. E também limpa nossas imaginações, Pai. Faz uma tomografia da nossa mente e nosso coração, onde nada fique ali, Senhor, contaminando, mas tudo mal seja removido. Nosso coração seja puro, nosso tabernáculo seja limpo, resplandecente, de vestes nupciais e lamparinas acesas, Pai, e azeite de sobra, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa imaginação se una com a nossa fé, para que o Senhor traga para nós aquilo que o Senhor quer que nós executemos no Espírito e também no nosso dia a dia, através das nossas obras, Pai. Que assim possamos seguir o teu coração, passo a passo, andando sobre tuas pegadas, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Minha querida, fazer uma oração para o Senhor. Agradecemos, Senhor, o Senhor ter trazido essa mensagem pelo pastor Lucas e pedimos, sim, que o Senhor derrame sobre a casa dele o teu óleo de alegria que vem do teu coração, dê sobre a casa dele, óleo de alegria, óleo de proteção, e também o pastor e a Lês sejam abençoados em tudo que eles fazem, Senhor, tudo que eles fazem. Obrigado pela mensagem, Senhor, e agradecemos, e em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Foi um pouco corrido hoje, né? Mas Tá bom, não tem nada não. tá bom. Ainda bem que a internet não caiu, né? Dá para colocar até